Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O Ceará e o Nordeste como um todo são um importante polo produtor de energia renovável no país. Porém, esse aumento exponencial de geração de energia eólica e solar nos últimos anos tem trazido diversos desafios, como o risco de sobrecarga do sistema em razão da falta de estrutura para o escoamento dessa produção. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindenergia Ceará. O Guia Econômico começa agora. Luiz, seja bem-vindo. Como é que esse equilíbrio na oferta e demanda tem levado o Brasil aí a uma situação inusitada, né? A gente produz muita energia, mas não consegue aproveitar, né? Queria que você explicasse essa situação para quem nos acompanha. Ira, muito obrigado pelo convite, agradeço demais aqui, estar nesse ponto de economia. É interessante a gente dizer, o Sindenergia que eu represento aqui, são mais de 120 empresas, nós representamos aqui geração, transmissão e distribuição de energia. E sim, nós temos hoje esse gargalo. Que bom, né? Que bom que nós temos esse gargalo. Estamos gerando aqui no Ceará, aqui há 8 anos atrás ninguém produzia, era simplesmente consumidores de energia, mas aqui no Ceará hoje nós estamos gerando em excedente, energia limpa e barata. E como você disse bem claro, infelizmente a nossa infraestrutura não permite que essa energia vá para os maiores centros consumidores, que é Sudeste, Sul, enfim. Hoje nós estamos desperdiçando mais de 16% dessa energia que hoje está instalada aqui. O que é que acontece? Como não tem como escoar, esses parques eólicos ou solares, eles são obrigados a desligarem. Você acredita? Eles não podem transmitir, não podem gerar essa energia limpa e, digo, mais barata. Você que é consumidor, saiba, você poderia estar consumindo uma energia menos, mais barata. Né? Esse valor já chega a mais de 2 bilhões de reais. E isso é muito preocupante. E hoje, qual é quando você fala assim, o prejuízo das empresas, né? Em razão de uma energia que já havia sido contratada, né? Na verdade, esse excesso que está havendo de energia, muito se deve também à geração distribuída, ou seja, tudo que a gente sonhou que acontecesse, né, que as pessoas gerassem sua própria energia, o prosumidor, através da lei que foi aprovada, da geração distribuída, tudo isso aconteceu, mas faltou planejamento e faltou a instalação dessas linhas de transmissões. Temos agora, inclusive, nesse instante, o nosso governador, Elmano de Freitas, está tratando disso, como tem sido muito demandado isso em economia, que é a questão dos data centers, né? Hoje os data centers é como se fosse um ferro de engomar gigante, são grandes consumidores de energia e eles podem vir a suprir não só esse 16% que está sendo desperdiçado, mas também investimento da ordem de bilhões na área de energia, não só eólica, solar, mas também essa nova fronteira que é a energia offshore. E aí cria-se um novo mundo, né, de energia, um novo mundo também na área de navegação, de cabotagem. É um novo mundo que surge. Você tocou agora num ponto importante que é a questão dos data centers. E tem esse investimento no Ceará. O Ceará é um dos estados que mais tem atraído esse tipo de empreendimento aqui no Nordeste, mas ao mesmo tempo há uma crítica sobre o grande demanda de consumo de água e energia. Mas nesse caso, o setor hoje teria condições de ofertar essa energia que os data centers precisam? É muito bom você tocar nesse ponto, é um ponto que realmente está aí nas redes sociais.
E para isso o Ceará planejou e já tem a solução, né? Se você recordar, nós fizemos aqui uma licitação de dessalinização que houve aqui, inclusive, já a negociação devido aos cabos marítimos, você lembra? E já já está com todas as autorizações, está caminhando esse processo e ali, com certeza, nós vamos ter uma das soluções, uma solução que é extremamente viável. Outra solução que é esse desperdício da água usada nossa, né? Atualmente, ali naquele emissário que nós temos ali na leste-oeste, nós devemos ali desperdiçar ou jogar ao mar ou sujar no mar, né, um esgoto da ordem de 5 metros cúbicos por segundo. Isso daí, com certeza, já é suficiente para suprir com sobra um dos primeiros data centers que tem aí. Então, assim, é um planejamento que está sendo feito, é um planejamento que o Estado do Ceará hoje, eu ando pelo Brasil todo, e o Estado do Ceará hoje é uma joia da coroa porque se planejou. Então, o que a gente pede com certeza, que nós, né, instituições, empresários, governo do Estado e, com certeza, a academia se unam, né? E isso é que faz a diferença aqui no Estado do Ceará. Que a gente esteja junto, demandando. É isso que vai acontecer aqui do Proenergia, que eu gostaria de lhe fazer um convite. Amanhã e depois, quarta e quinta-feira, estaremos aqui recebendo, um ambiente global que está acontecendo aqui no Estado do Ceará. Nós vamos estar recebendo diretores do Ministério, do Ministério das Minas e Energia, 2 diretores, nós vamos estar recebendo diretores da ANEEL, da EPE, nós vamos estar recebendo o CEO e um diretor de operações de um dos maiores grupos econômicos, que é a Elera, através da Brooksfield, que é um fundo de investimento canadense. Nós vamos estar aqui também com diretores da Eletrobras, enfim, Light, Enel, vão ser os maiores grupos econômicos que vão estar aqui no estado do Ceará discutindo soluções. Vão ser 3 painéis, o painel central, onde nós vamos estar discutindo a energia do mar, sobre offshore, onde nós estamos discutindo mercado livre. Você que quer entrar no mercado, vai lá, dá uma passadinha, vai ser simplesmente fantástico essa feira que está acontecendo quarta e quinta. O que eu peço? Se inscreve antes, evita fila, vai lá, www.proenergiasummit.com, eu digo que vale a pena conferir. E a expectativa aí em relação ao Proenergia, como é que está? É um evento que tem atraído grandes especialistas e grande atenção em torno dos temas do setor. Como é que qual a expectativa em relação a esse evento e a discussão desses temas, como a gente falou antes? Eu digo que nós fizemos uma decisão muito acertada. Nós temos os gigantes, né, players mundiais, nós temos empresas locais e também nós chamamos o nosso associado, aquele pequeno investidor aqui do estado do Ceará. Abrimos um espaço que se chama Espaço do Associado, que são 12 empresas, né? Empresas de contabilidade voltada à energia, empresas de geração e de venda por assinatura, empresas de meio ambiente, enfim, é um ambiente do pequeno, do médio e do grande. Então, vale a pena conferir um outro painel que nós vamos estar, que é o Manifesto do Proenergia 2025. Esse manifesto está muito bacana. O que é esse manifesto? Nós elegemos 7 temas, esses 7 temas vão ser discutidos com especialistas do Brasil todo, de fora do país. Assim, nós estamos recebendo aqui também, como eu te falei aqui, em off, né, fora das câmeras, que nós estamos recebendo a visita de 3 empresas, né, a convite nosso. Nós tivemos lá na Grã-Bretanha em março e elas estão vindo aqui. Uma delas é para tratar de curtailment, qual foi a solução que foi encontrada lá na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha tem o mesmo problema, em dimensões menores, né? A geração de energia está lá na Escócia, que é no norte da ilha, e o mercado consumidor em Londres, que é na Inglaterra, lá embaixo. Então, essa diferença de regiões de produção e demanda é a mesma coisa que acontece aqui. Então nós convidamos essa empresa que vai estar aqui, a Worley, vai estar aqui para a gente discutir nesse painel, porque o Proenergia é isso, não é reclamar. O Proenergia é dar soluções, é olhar para frente, é planejar. Então você
Vale a pena você conferir, o convite já está feito para você também, será muito bem-vinda em estar com a gente para a gente discutir esses temas sobre energia, sobre economia e com certeza essa mudança social que vai haver no Estado. E como é que está essa questão dos linhões de transmissão? Eu lembro que o próprio governador Eumano falou em momentos anteriores que, se fosse preciso, avaliava inclusive uma construção de linhão privado para poder garantir o escoamento dessa produção. Tem articulação com o governo federal? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Na realidade, se você parar e olhar os leilões que houveram, um leilão é uma concessão, é onde o Estado não entra financeiramente com nenhum dinheiro, mas mesmo assim ele deixou de fazer leilão para a linha de transmissão. É inacreditável, né? Independente da época temporal disso, mas já existe aí um leilão a ser feito, né? Existe um leilão que está aí, um mais 5, né? Que os leilões acontecem para mais 5 anos. E com respeito a esse específico do governador, ele está levando isso muito de perto, que é justamente um primeiro leilão que vai daqui do TikTok, né? Tá aí na mídia. Calcaia. Que é justamente Calcaia. E eu digo que vai ser disruptivo, assim como é o Ceará. O Ceará foi disruptivo nos primeiros parques industriais eólicos. Os parques nasceram aqui no estado do Ceará. Depois o primeiro mega de energia solar também aconteceu aqui no estado do Ceará, lá em Tauá. Foi o primeiro mega da América Latina. E o hidrogênio verde, a primeira molécula de hidrogênio verde também aconteceu aqui no estado do Ceará. Eu digo que essa fronteira e esse apetite pelo renovável, né, por essa característica do sol e do vento, aqui no Nordeste o Ceará está na ponta disso. Luiz, você acredita que houve só falta de planejamento ou as novidades também foram acontecendo? Vamos dizer assim, o Ceará atropelou a agenda, vamos dizer assim, porque alguns anos atrás, uma década atrás, a gente não falava de hidrogênio verde e a gente sabe que esses planejamentos de infraestrutura do setor elétrico, eles são de longo prazo. Onde é que está o gargalo disso? Foi falta de planejamento? Foi um pouco das duas coisas? Sensacional a sua percepção, né? O que está acontecendo no mundo hoje é uma transição. É uma transição onde não existe fórmula, porque ele é sempre uma novidade, né? A geração distribuída, ela chamou muita atenção. Se a gente vê os gráficos do crescimento da geração distribuída, aqui no estado do Ceará, nós passamos, né, de 0 a 110 mil clientes produzindo sua própria energia em apenas 3, 4 anos. Então, o que você falou faz todo sentido. Lógico que teria uma parcela dessa autovisão, vamos dizer assim. Mas, com certeza, esse planejamento ele poderia ser mais feito. Então, não era chamado planejamento. Mas eu digo que é uma dor de cabeça boa. É uma dor de cabeça porque é esse mercado gerando sua própria energia. Esse mercado está crescendo. Eu tive em Londres no ano passado, em setembro do ano passado, mais ou menos, na London School, fazendo aqui junto na Federação das Indústrias, outra que faz um papel importantíssimo aqui no estado do Ceará. Nosso presidente Ricardo Cavalcante, ele tem sido um defensor disso e com certeza foi ele que, junto com o governo à época do Camilo Santana e junto com a universidade, assinou o primeiro pacto sobre hidrogênio, isso lá há 5 anos atrás. Enfim, tive lá em Londres e já falando sobre inteligência artificial. O crescimento exponencial do consumo de energia é estrondoso. Isso está aí, né? É a realidade do que existe. Então, nós temos aqui uma energia boa, limpa e barata. Assim, é circunstancial, é temporário. Esse problema hoje de falta de demanda, eu tenho certeza que é temporário, e você que está nos assistindo, vale sim a pena você investir em energia. Energia a humanidade cada vez mais está consumindo energia. Eu não vou falar por mim, eu vou falar por Warren Buffett, que diz que os 2 grandes mercados para se investir é na área de saúde e na área de energia. Eu acho que ele conhece um pouco de mercado, né? Ele conhece um pouco de economia. Eu acho que é uma boa dica. E a segunda dica
vai lá no Proenergia amanhã. Vale a pena conferir o que é que está acontecendo, tá bom? E aí, deixa eu te perguntar, quando a gente fala, por exemplo, você tem falado muito que a gente poderia estar pagando uma energia mais barata, uma energia limpa e mais barata, né? Qual o impacto, quanto que poderia baixar eventualmente se esse gargalo de linhas de transmissão fosse resolvido? Como é que, só para que as pessoas também possam ter uma noção do que significa, né, esse problema, assim, o quanto que isso afeta não apenas um setor, mas todo mundo, né? É interessante você perguntar porque a gente diz que é uma energia mais barata. Por a gente não poder ligar aqui essa energia, a gente vai ter que contratar uma energia mais cara. E qual é essa energia mais cara? É a térmica. Então, na hora que a gente deixa de produzir aqui uma energia limpa e barata, um eólico ou uma solar, alguém está ligando a tomada lá embaixo das usinas térmicas que estão lá no sul ou sudeste. Enfim, é essa energia que representa. Eu fico, assim, muitas vezes perguntando ao consumidor que já tem aí à nossa frente um mercado livre, né? O mercado livre que tem uma redução aí de 15 ou 20, né? Dependendo da época e da bandeira, você consegue ter essa redução. Essa redução também ela já pode ser percebida através dos canais de assinatura, onde você tem 15, 20% de desconto. Ah, minha conta é barata, minha conta é só R$300. Mas se você pensar 10 ou 15% de desconto, ela vai te dar uma mensalidade de graça. Então lá em dezembro, onde você vai ter o 13º e vai ter aquelas despesas extras, você pode ter essa economia de não ter uma conta de energia. Ou seja, eu acho que vale a pena sim. Vai lá no Proenergia, dá uma passada lá, vão ter empresas vendendo energia por assinatura mais barata. E eu te digo, isso acontece na Europa, isso já acontece nos Estados Unidos e vai com certeza acontecer aqui. Não existe risco, né, de você ficar sem energia, isso é um mercado natural, é uma mudança como houve do telefone fixo para o celular, também é essa questão de venda de energia que daqui para frente vai ser através de um celular como é feito na Europa. Recentemente, o Congresso aprovou a medida provisória, tornou lei, a medida provisória que ampliou a isenção da tarifa social de energia para uma gama maior da população e que trouxe algumas mudanças também no sistema. Nem todas foram aprovadas. Como é que você avalia o texto final, né, que ficou da MP, que virou lei? O que muda? O que muda é que, assim, a nossa tarifa social, ela está crescendo no Brasil, né? Nós já temos aí quase 40 milhões de pessoas assistidas pelo lado social. A gente tem que rever isso, porque hoje o governo ele acaba sendo um concorrente da iniciativa privada e do emprego, porque muitas pessoas deixam, né, de ir para o mercado de trabalho ou ficar na informalidade, né? Eu fico com uma tarifa social e vou trabalhar ali esporádico com Uber, ou seja, com o que for, e isso vai representar realmente um problema muito grande no nosso maior assistência do mundo, que é o próprio, né, a Previdência Social e também o SUS, que é um programa mundialmente reconhecido. Eu acho que sim, nós temos que repensar sobre as nossas condições sociais, ver como é, até onde isso é saudável, não para essa geração de agora, mas para as gerações futuras. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. A MP também trouxe outras mudanças no setor elétrico, né? Na geração distribuída, no mercado livre de energia. Como é que você vê essa expansão do mercado livre de energia? Eu acho fantástico, né? Cada vez mais a livre escolha do consumidor, cada vez mais as pessoas podendo escolher quem melhor faz o serviço, né? Hoje a liberdade é uma palavra muito importante para a gente, a liberdade também
de a quem eu vou comprar essa energia. Isso já acontece na Europa. Na Europa, como eu falei anteriormente, você consegue comprar a sua energia por ano, por mês, por 2 anos, por no celular. Essa liberdade, ela vai dar com certeza mais qualidade, mais investimento no setor. Vamos precisar sim. A sociedade existe numa progressão geométrica, o consumo de energia. Temos fontes alternativas aqui no estado do Ceará. Vamos ter aqui também um debate interessantíssimo sobre, quem diria, energia nuclear. Nós temos aqui uma mina de urânio aqui no estado do Ceará, é outra riqueza que nós temos, e nós temos que debater, né? São pequenos geradores, em vez de ter uma usina grande de giga, como é que nós temos em Angra, nós temos pequenos geradores, já tem esse estudo, inclusive o Bill Gates, ele tem uma ONG que trabalha sobre isso na África. São pequenos geradores gerando, né, que diminui o efeito, se houver algum problema, diminui o efeito disso, e que ele abastece de uma maneira limpa, porque o consumo do urânio é muito pequeno. Então pode ser uma solução para a nossa Amazônia. Em vez de a gente estar queimando óleo diesel, em vez de a gente estar queimando a mata, por que não pensar sobre isso? Eu acho que o Brasil ele é extremamente inteligente. Eu acho que o Brasil, nós temos aqui pessoas fantásticas. Recentemente, agora de manhã, eu estava vendo a nossa Embraer, né, vendendo 70, se não me engano, foi uma solicitação de compra firme de 25 aviões aqui para a Latam, mais 75, né? E assim como a Vale, assim como a Petrobras, que são modelos no mundo todo de negócio. Sim, nós temos pessoas excepcionais aqui e esse tríplice. Governo alinhado como nós temos aqui, não por corrupção, não por desvio, mas uma cooperação avante, uma cooperação aonde traz emprego, aonde traz renda. Ontem nós estivemos aqui com o secretário da Casa Civil e ele foi muito feliz, né? Ele foi muito dizendo, seja bem-vindos às empresas do Ceará para gerar renda. Querem ter lucro? Venham para o Ceará, venham ter lucro e venham pagar imposto, que é para a gente cada vez mais crescer. Eu acho que é isso o que tem de diferente aqui no estado do Ceará. Entendi. E aí, agora já que a gente está falando de diferenciais daqui do estado do Ceará, o Ceará vem despontando, como eu falei antes, e você também, na questão do hidrogênio verde, né? Qual é a perspectiva que a gente tem desse mercado, desses investimentos, quando que isso começa a ser destravado? A gente teve ali também uma questão de energia, né, de autorização para que esses projetos pudessem se instalar, também em relação a essa questão do sistema elétrico, né? Como é que você avalia esse mercado? Eu vou confessar um pouco aqui a minha idade, né? Eu vi esse mesmo dilema acontecer com a energia eólica. Eu vi o primeiro parque ser implantado, eram 3 ou 4 usinas que existiam ali na ponta do Mucuripe. Isso aí é para inglês ver, isso aí não existe não. Hoje nós geramos, né, aqui no estado do Ceará mais de 6 gigas de energia, só de eólica, enfim. Isso é uma coisa sem volta, é como o hidrogênio. A descarbonização do planeta, nós vamos ter agora a COP, agora em novembro aqui no Brasil, e isso aí é um sinal muito claro de que o mundo não tem só uma linha, né? Não é a linha americana que está aí, não é a linha só de carbono. Existe uma outra linha, a Europa está muito sensível a esse tema de descarbonização, e a descarbonização, a maneira mais eficiente com certeza é o hidrogênio. Assim, é um caminho sem volta. O Ceará está sim com os melhores projetos. Nós temos o Porto do Pecém. O Porto do Pecém é uma joia. É uma joia que já existe uma conexão com o maior porto da Europa, o porto mais importante da Europa. E nós temos já a primeira linha formada entre o nosso porto e a Europa. Enfim, eu tenho certeza, eu te digo isso, eu sou capaz de apostar. E nós estamos apostando como empresário. O hidrogênio é uma realidade e é um caminho sem volta. E como é que a gente está na preparação dessa mão de obra, né? Na formação desses profissionais do setor? Porque a gente está falando de projetos gigantescos e que tem realmente um potencial de transformar aí
o perfil econômico do Estado, né? Como é que a gente está se preparando para formar essa mão de obra? Eu sou bairrista, mas sou pouco, viu? Vou falar de novo no Ceará, mas o que foi feito no Ceará é um modelo. Quando você fala em preparação, a maior escola de engenharia do Brasil, uma das mais reconhecidas no mundo, já está acontecendo aqui, né, no estado do Ceará, que é o ITA. Eu acho que nosso senador Camilo Santana, ele foi muito feliz. Eu acho que isso vai ficar na história de realmente do trabalho que ele fez em trazer o ITA para cá. E assim, ele foi a ponta da lança, né? Mas esse trabalho era feito anteriormente com todos os cearenses que já dominavam, que já estudavam, que acreditavam, né, que o estado do Ceará acreditava no estudo, no conhecimento como mudança de vida. Não sei porque é que nós somos um estado muito pobre e acaba a gente reconhecendo que o único caminho para sair desse estado é através do conhecimento. A gente sempre despontou dentro dessas áreas. Então, o ITA simplesmente é uma resposta muito clara para isso. Fora isso, nós estamos sim nos preparando. Nós temos a própria Federação das Indústrias do Estado do Ceará, onde nós temos o primeiro laboratório de transição energética do Brasil. É a primeira federação do Estado do Ceará feito aqui. Esse laboratório está lá na Barra do Ceará, onde tem investidores nacionais e internacionais investindo nesse laboratório. O próprio Senai, ano passado, o próprio Senai aqui, ele já capacitou mais de 4.000 profissionais na área de energia. Isso é, assim, é um número estrondoso, né? E a gente está falando de que tipo de profissionais, que profissões que são mais procuradas, demandadas? No setor de energia, no setor de tecnologia, né? Nós temos o Senai através do Paulo André Holanda, que é um craque, que tem feito conexões aí não só no estado do Ceará, não só com o Brasil, mas também fora do país, com a Alemanha, e realmente, assim, é ver para crer. Já existe hoje, são alunos que estão no 2º grau dentro do Senai, mas tendo contato com robótica, tendo contato com mais alta tecnologia, incrementando não aquele estudo formal, mas um estudo voltado para a indústria. Eu acho que esse é o grande diferencial e que a gente vai perceber isso mais na frente, que é o aluno ser formado não pelo conhecimento, mas o conhecimento voltado para a indústria, voltado para a produção, voltado realmente para que a gente faça crescer, né, esse nosso estado que está aí despontando como um dos estados mais fortes aí na área de ESG, que é um momento que todo mundo está percebendo que nós devemos cuidar do nosso planeta. O nosso planeta é único. O nosso planeta, quando eu já vi alguns relatórios de astronautas, de quando a gente sai do planeta, a gente diz assim, é tão grande, mas é pequeno. Então nós temos que cuidar do nosso planeta, nós temos que cuidar da nossa casa, porque é essa aqui, nós não conhecemos outras, né? Os astronautas, né? Todos os big telescópios já viram muita coisa, mas não descobriram ainda outra Terra, não. Então nós temos que cuidar com essa. Os nossos mares, acho que é um momento que nós temos que pensar nos nossos mares, estão extremamente poluídos. Dá assim dó da gente ver como a gente está maltratando esse bem. A Terra só sobrevive se o mar estiver bem. E o nosso oceano, ele está ficando doente. E quando a gente fala em inovação na área do setor elétrico, né? Como é que o Ceará se posiciona sobre isso? Como é que a gente vem avançando nessas pautas? O que é a nossa prioridade hoje? A nossa prioridade, com certeza, é essa tecnologia, né? Nanotecnologia, hidrogênio. Hoje, dentro das nossas universidades, se você olhar hoje as cadeiras que tem dentro das universidades, e aí o ITA, como eu acabei de te falar, mas não só a Universidade Federal do Ceará, o IFCE, o Unifor, todas essas empresas, todas essas universidades já estão enxergando esse mercado. Se você vê a quantidade que existe de pós-graduação em energia renovável, em conhecimento realmente do que está vindo e está acontecendo dessa transição. Eu acho interessante,
na COP, como a gente estava comentando agora, a COP que vai acontecer agora em novembro, e o Brasil vai receber o mundo todo. Aí existem os críticos, né? Ah, tá muito caro, tá isso. Gente, é natural. Natural. É um evento mundial dentro de uma cidade que não tem a estrutura, né? Não é uma cidade gigante, mas não tem toda a estrutura para receber. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que receber, né? Como nós fazemos aqui, como bons brasileiros, receber muito bem, fazer e mostrar que nós temos uma Amazônia e uma riqueza muito grande e que nós sabemos cuidar disso, né? Hoje, se existe Amazônia, é porque nós cuidamos. Porque em outras florestas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, elas já foram. Hoje é um outro tipo. Então, nós precisamos sim cuidar e mostrar que nós temos biodiversidade, que nós cuidamos dessa biodiversidade e que sim, nós temos tecnologia para conviver com o agronegócio, conviver com as energias renováveis e sim, e ser um país pujante e criador de empregos. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Com todos esses desafios aí do setor elétrico, como é que está a atração de investidores, de empresas para cá para o estado, afora essa questão de hidrogênio, que são projetos grandes e de longo prazo, né? Não é algo para agora, né? Como é que você tem visto essa dinâmica do mercado, do setor privado? É um mercado pujante, assim. O mercado de energia é um mercado que demanda muito dinheiro, as pessoas percebem disso e que tem muitos investidores. Aqui no Brasil sempre nós tivemos muitos investimentos. Eu digo às vezes que a GD tem que ter um sossego, sabe? Porque desde que a GD foi criada, sempre tem uma turma aí querendo, né? Querendo dar uma pincelada, querendo dar uma mordida aqui na geração distribuída. Gente, é um pequeno investidor. É um microinvestidor que está investindo, que está colocando energia no telhado da sua casa, ou está com uma pequena usina, juntando parceria. Gente, esquece um pouco aí a GD, né? Porque a GD não é problema, a GD é solução. É isso que nós estamos debatendo aqui no Proenergia. Vamos lá, vamos sim, esquece um pouco aí, a 1.300 estava aí, já dando uma garfada, mas graças a Deus a gente está conseguindo reverter aí através do nosso legislativo. Mas sim, é um grande local para se investir, tem investidores, aqui é um lugar seguro, mas nós precisamos de ter esses soluços, né? Esses soluços como é o Curtemed. Nós temos que ter uma solução de longo prazo e dar segurança a esse investidor. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento crítico no Estado, assim, nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil sobre essa perspectivas, mas nós temos que olhar com sobriedade. Nós temos que olhar com sobriedade e olhar o futuro. Sim, nós temos um futuro, mas a gente precisa tratar do presente para que continue esse lugar seguro. Dinheiro só vem para lugar, não é aonde dê muito dinheiro não, aonde ele seja seguro, aonde o contratado seja realmente respeitado e que seja, né, concluído o seu projeto, porque são projetos de 20, 30 anos, não é projeto de 1 ano, não é projeto de 4 anos. O Brasil ele está passando também por um processo de análise da renovação das concessões das distribuidoras de energia, de várias distribuidoras de energia no país. Inclusive aqui no Ceará nós vamos ter, já foi feito o pedido de renovação de contrato, houve também uma alteração nas regras, né, para essa renovação. Qual é a expectativa que a gente tem aqui no Ceará e o que deve ser observado na sua avaliação? Atendimento ao consumidor. O consumidor, como a grande dinâmica de mercado diz, ele é a prioridade. Então, todas as regras que vierem para o consumidor, para ter melhor qualidade de fornecimento, para ter menos descontinuidade do fornecimento, de uma energia contratada, né? 220 volts, menos 5%, mais 5%, para não queimar nossos aparelhos. Tudo isso são indicadores, né, para o consumidor. Lógico que a energia também é mais barata.
Eu acho que é uma atenção que tem, assim, o mercado brasileiro fez uma dinâmica fantástica na época da privatização. O Estado não tinha condição de investir tanto dinheiro e ter essa mudança como que houve, né? Mudança do luz para todos, aonde levou realmente luz para quem não tem. Nós estamos falando agora em qualidade. Há 20 anos atrás a gente falava em levar energia. Acesso, né? Acesso. Agora nós estamos falando em qualidade. Mas eu acho sim, eu acho que foi um recado muito bem dado a todas as concessionárias do Brasil, de que o consumidor agora tem voz. O consumidor não tinha voz. Hoje, né, internet, hoje as redes sociais, eu acho que o poder público, as concessões, elas todas estão passando por um outro momento, um momento onde as pessoas têm voz para reclamar e que isso tem um valor. As empresas são empresas que estão em bolsa de valores, são empresas de mercado muito gigantes e que sim, essa imagem ela é muito importante. Então eu acho que vem aí mudanças e essas mudanças com mais investimento, né? Eu trabalho no setor há 38 anos, no mercado de energia, é impressionante, né? Antigamente a energia, o cabo só ia, agora ele vai e volta. Na Austrália, por exemplo, você pode produzir energia de manhã e vender à tarde. Você pode consumir à tarde, produzir à noite e vender pela manhã. Ou seja, são já medidores inteligentes que ele captam não só o dia, mas até a hora do consumo, como é o mercado, como é hoje um cliente do Grupo A, cliente de rede 13.8 de 15 kV. Ele tem horários sazonais. E eu acho que esse é o mercado que vem por aí. É um mercado onde a gente compra de manhã, vende de tarde. Vai ser uma mercadoria realmente cada vez mais tangível por hora, por tempo, por dia. A gente está fazendo essa aquisição, vendendo ou comprando. Muito obrigada pela participação. Eu que te agradeço, muito obrigado por estar aqui. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Luiz Carlos Queiroz, presidente do Sindinergia Ceará. Até a próxima!